Então, como eu acabei de falar em relação ao livro, né? O livro fundamentalmente é um estudo da constituição de uma parte considerável dos processos que redundar na constituição das comunidades camponesas ou na forma como elas foram atingidas e afetadas pelo poder feudal em construção no período medieval. Portanto, aquela demanda, inclusive, como eu disse, por uma história que tivesse relação direta com a minha perspectiva de visão de mundo e de militância, de engajamento, me levaram um pouco a perceber, né, que o grande objeto que me mobiliza no estudo dessa sociedade são as comunidades camponesas, né? Quer dizer, considerada uma característica fundamental das sociedades medievais, o caráter agrário dessas sociedades, né, o predomínio da atividade agrária nessas sociedades e, portanto, a articulação em torno delas de todas as relações sociais fundamentais que estruturam a sociedade, eu percebi, portanto, que o grande objeto que me mobiliza é o estudo do campesinato. O livro já foi fundamentalmente um esforço nesse sentido, né? Então, o que eu passo a fazer a partir daí, né, é me estruturar cada vez mais em torno, visando o estudo desse objeto, né? Toda a minha produção desde então está fundamentalmente orientada pelo estudo das comunidades camponesas medievais em facetas diversas da sua constituição, né? Então o esforço passou a ser no sentido de tentar localizar, né, a documentação existente, tentar localizar que ângulos, que perspectivas da constituição dessas comunidades essa documentação existente viabiliza, né, que sejam estudados. Então, é óbvio, a minha prática, portanto, se voltou sobretudo para esse objeto. Boa parte das disciplinas que eu ministro na Universidade Federal Fluminense ligadas à história medieval tem essa configuração, né? E de alguma forma eu tive também, em função dessa prática, a sorte de conhecer e me relacionar com estudantes, né, que foram também progressivamente mobilizados, né, por esse tipo de estudo, né? Então, o que aconteceu é que eu comecei a participar junto com alguns estudantes interessados, primeiro numa história referenciada pelo marxismo, né? Porque é preciso que eu diga também que esse livro que materializa o primeiro esforço nessa direção, né, teve no marxismo uma referência fundamental. E aí eu acho que essas perspectivas se cruzam, né? Eu acho que não era tanto o fato de que o referencial marxista já me orientava, que me levou para uma certa temática, né? Eu acho que as coisas se conjugam, né? Eu acho que o referencial marxista me faz abordar a história por um certo prisma, ou orientado por certas perspectivas, né? Algumas questões são candentes para mim a partir desse referencial, questões essas que retroalimentam esse referencial porque eu desconheço outros que me deem instrumental tão valioso para abordar esses elementos, né? Então, em função disso, nós começamos, eu participei de um grupo de estudo que reunia alguns alunos, éramos poucos no início, né? E a ideia era nos reuníssemos para fazer leituras de textos clássicos do marxismo, né? E uma característica que esse pequeno grupo já possuía é que os seus participantes se interessavam todos por história antiga e medieval, né? Eram, portanto, estudantes em etapas diversas da sua formação, alguns de graduação, outros já estavam no mestrado, e eram todos antiquistas ou medievalistas, né? Então, a leitura dos textos de Marx ganhou uma segunda característica decorrente dessa, que foi a perspectiva de reunir, sobretudo, os escritos de Marx que diziam respeito às sociedades pré-capitalistas, né? Partimos dos Grundrisse, por exemplo, do famoso capítulo sobre as Formen, né? Então, esse grupo que nasceu como um grupo de estudos, que se reunia semanalmente para fazer a leitura dos clássicos marxistas em especial daqueles que abordavam as sociedades pré-capitalistas, foi, primeiro, se mantendo ao longo do tempo, coisa muitas vezes rara, né? Os anos foram passando, o grupo se mantendo, cresceu um pouco, né? Esses alunos foram galgando a pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E, portanto, a partir de um dado momento, o referencial do marxismo e o referencial do campesinato se dimensionou no âmbito desse grupo, né?
pareceu para a gente que era razoável a perspectiva de que uma das orientações do grupo era abordar a história das sociedades pré-capitalistas como sociedades camponesas e que, portanto, a nossa atividade envolvia dimensionar historicamente a vasta, o que a gente chamou da vasta experiência das comunidades camponesas na história, né? Isso, por um lado, gera a crítica possível ou o perigo possível de um certo essencialismo camponês, né, de supor que o campesinato é um objeto transcendental na história universal, né, mas a perspectiva é de reconhecer a diversidade num quadro geral de existência dado por um conjunto de características que definem essas comunidades, né? Então, a partir daí, a gente tem, participa no grupo estudiosos das sociedades egípcias, da sociedade romana, da sociedade grega, da sociedade medievais, né? E um pouco com a perspectiva, entre outros trabalhos, outros aspectos da prática historiográfica, da prática docente que mobiliza esse grupo, há também a perspectiva de refletir sobre a configuração dessas comunidades, as suas trajetórias, os processos de produção, as formas de organização social, as formas históricas de dominação, de extração de excedente dessas comunidades, né? Então esse grupo ganhou sistematicidade, e uma sistematicidade que a gente pretendeu, inclusive, em algum dado momento, que poderia vir a ter um interesse muito grande para as próprias lutas camponesas da atualidade, né? Então, num dado momento, em função de uma iniciativa do MST, que não só de um processo de relação com profissionais, com professores universitários pelo Brasil afora, que tem relação mais ou menos orgânica com o movimento, né? O MST iniciou há alguns anos uma proposta, né, que se realiza anualmente, que são as chamadas Jornadas Universitárias pela Reforma Agrária, né, que são eventos anuais que se realizam em geral em abril, né, e que, com atividades as mais diversas, promovem. A ideia é levar o MST para dentro das universidades, para debates e reflexões e cursos que envolvam, né, o movimento campesino, né. Então, há 4 anos atrás, esse grupo fez o primeiro movimento no sentido de participar da convocatória da jornada universitária e realizamos, então, como grupo, há 4 anos atrás, a primeira jornada universitária lá no curso de História da UF, né? E o que organizamos, então, foi uma mesa, foi uma simples mesa de debate que envolveu um participante do MST. Essa jornada se realiza sempre em torno de uma temática que é definida anualmente, né? A primeira da qual participamos, se não me engano, foi sobre lutas camponesas. Então nós organizamos uma mesa de debate com um representante do MST, que fez um balanço das lutas camponesas na atualidade, a professora Virgínia Fonte, que fez um balanço sobre o movimento camponês global na atualidade, e eu participei fazendo um balanço das lutas camponesas no pré-capitalismo, né? Revisitando algumas dessas manifestações históricas, né? de níveis de confronto do campesinato com os poderes dominantes nessa sociedade. E dali a gente passou a sistematicamente participar, né, dessas atividades e elas foram inclusive crescendo, né? Chegamos a realizar um curso, né? No ano passado foi um curso de uma semana em que a gente deu um pouco mais de profundidade histórica à organização, né, das comunidades camponesas em sociedades antigas e medievais, né? Esse grupo está abrigado, ele é parte de um laboratório de pesquisa da UF, o NIEP Marx, que é um núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisa sobre Marx e marxismo, no qual nós criamos uma espécie de seção que a gente chama de NIEP Marx Pré-K, que é a seção de estudos das sociedades pré-capitalistas, tá? E é aí que a gente tem feito essas atividades.